Há uma represa se rompendo nas mentes dos sobrecarregados, cujos limites internos há muito transbordam de segredos não revelados. Os ecossistemas dentro das águas foram enredados nas algas das mentiras, mas, com o transbordamento, a verdade é forçada para a correnteza que puxa. Número 10. Ao som de Wanted Dead or Alive, de Bon Jovi, um relato explícito e detalhado de um crime angustiante foi transmitido durante uma ligação telefônica. A pessoa que ligou não sabia que havia feito uma ligação, nem que estava falando com a polícia do Novo México. O crime que o homem estava descrevendo, na verdade, estava sendo recontado para seu parceiro, que estava ao lado dele no carro de fuga, enquanto eles deixavam o local, acreditando que tinham acabado de escapar de tudo. Foi a voz de Aaron Brunel, de 37 anos, que interrompeu a balada. A gente basicamente roubou eles, cara. E pelos próximos 45 minutos, ele confessaria, sem saber que invadiu uma casa e roubou uma mulher desprevenida, que também era mãe da pessoa que estava ao lado dele, Yvonne Tiberg, de 35 anos. A pessoa que atendeu a ligação para o 190 não estava exatamente tentando esconder sua identidade. O celular de Burrell continuava no bolso quando ele entrou no banco do motorista. Eu sei que devíamos ter conseguido muito mais, ele disse, mas saímos seguros, limpos. Com detalhes perfeitos e fornecendo todas as informações necessárias, ele e Tiberg falaram sobre o crime que acabaram de cometer, incluindo o endereço e os itens que haviam roubado. A dupla e um terceiro, que não seria acusado, invadiram a propriedade e levaram vários itens, como uma televisão. Supostamente, o item era grande demais para caber no carro naquele momento, e Burrell o esconderia depois para recuperá-lo futuramente. Ainda durante a ligação para o 190, ele revelou exatamente onde havia escondido a TV de $500 e de onde planejava recuperá-la depois. Para confirmar que o roubo era real e a confissão não era uma brincadeira, policiais foram enviados ao endereço citado na conversa. Eles descobriram que a invasão realmente havia ocorrido, com a TV desaparecida e o morador em estado de pânico, ainda mais confuso com a chegada da polícia sem sequer ter ligado para o número deles. Nas semanas seguintes, Burrell foi localizado através de seu telefone celular, levando à sua prisão e à captura de seus comparsas, sendo que um deles, Marvin Myers, foi liberado. Ao ser preso, Burrell insistiu que seu telefone devia estar captando uma conversa entre pessoas em um carro ao lado que falavam alto, mas isso não se sustentou no tribunal. Burrell e seu parceiro foram seus maiores inimigos naquele dia, confessando o crime ao comemorarem antes da hora. Para fechar o caso, teve a entrevista com a esposa do suspeito, que logo perguntou: "Isso é porque o telefone do meu marido ligou sozinho de novo?" O telefone dele às vezes liga para o 190. Número 9. Era uma manhã de domingo tranquila e o museu mais famoso de Paris se preparava para receber visitantes e admiradores de arte. Como de costume, a equipe segurou as maçanetas exatamente às 8h30 da manhã e abriu as portas, deixando o ar entrar nos salões onde as pinturas famosas estavam expostas e os itens valiosos protegidos em vitrines. Itens confiados ao respeitável Museu do Louvre, um palácio convertido em arquivo. Visitantes e artistas entravam e saíam, observados pelos olhos atentos dos seguranças e das câmeras. Parece que o foco principal não deveria ter sido o interior. Foi em plena luz do dia que um caminhão se aproximou do prédio e estendeu uma escada extensível até o 2º andar. Os transeuntes talvez achassem que era só uma obra comum ou limpeza necessária. Apenas 30 minutos após a abertura, porém, aquela escada automatizada serviria de degrau para ladrões, cujos olhos estavam voltados para os itens mais insubstituíveis do museu. Do grupo de 4, 2 deles subiram a escada elétrica ao lado do rio Sena, quebraram a janela da varanda do 2º andar, dispararam os alarmes e entraram na galeria. Enquanto os seguranças buscavam quem disparou o alarme e onde, apenas os olhos pintados de Apolo e da realeza francesa observavam os ladrões.
Os ladrões, equipados com ferramentas elétricas avançadas, conseguiram abrir 2 das vitrines, pegando itens selecionados bem debaixo do olhar atento da princesa Mona Lisa, que estava pendurada a apenas 250 metros de distância. A invasão do templo e a saída tranquila revelaram algo que deveria ter sido óbvio. Não foi só um assalto, mas uma alusão ao que achamos intocável, mas está apenas desprotegido. Em suas bolsas de coleta, a dupla colocaria 9 artefatos. A tiara de safira, o colar e um único brinco de um conjunto correspondente ligados às rainhas francesas do século XIX, Maria Amélia e Hortência, estavam entre eles. O conjunto de brincos e colar de esmeralda da imperatriz Maria Luísa também seria levado junto com o broche relicário. A tiara e o grande broche em laço da imperatriz Eugênia foram levados. O último item era o mais incrível da coleção. Era a coroa de esmeraldas da imperatriz Eugênia, uma peça que continha 1.300 diamantes. Logo encontraram isso fora do museu, após os ladrões escaparem de moto com sorte. O roubo, à moda antiga, foi meticuloso e muitos acham que foi feito por profissionais já experientes nesse tipo de furto ousado e sem vítimas. O cumprimento das leis de trânsito por eles reforça essa afirmação. Segundo uma testemunha, os ladrões de moto tiveram a audácia e a etiqueta de parar nos sinais vermelhos ao voltarem para casa. Eles sabiam que fugir rápido do local só atrairia atenção para si. Enquanto os alarmes eram silenciados e os visitantes do dia eram conduzidos para fora, os investigadores estavam chegando à cena do crime. Lá, eles encontrariam 150 vestígios, desde impressões digitais até DNA junto com evidências silenciosas. A partir daí, as amostras foram enviadas para análise pelos responsáveis competentes e a caçada aos suspeitos começou rapidamente. Os detetives correram contra o tempo para capturar os culpados antes que escapassem impunes e que artefatos inestimáveis se perdessem para sempre. A investigação entrou no 6º dia, com um vídeo dramático surgindo online, revelando 2 dos ladrões fugindo com joias no valor de 102 milhões de dólares. No dia 25 de outubro, vários dias após o crime audacioso, os resultados de DNA chegaram, identificando 2 dos criminosos envolvidos, incluindo um argelino de 34 anos e um francês de 39 anos. O homem de 34 anos foi detido após tentar embarcar em um voo. Ele foi interceptado pela segurança, avisada sobre a busca pelo cidadão argelino. O segundo ladrão, motorista de entregas, foi interceptado a caminho do Mali. Os 2 homens foram detidos e confessaram envolvimento no incidente durante os interrogatórios. As confissões deles levaram a mais 4 prisões, revelando uma quadrilha e conspiração criminosa, com um membro já tendo 6 condenações. Apesar das acusações contra 5 pessoas, descobrir quem está envolvido e onde estão as joias segue difícil, mantendo o mistério apenas parcialmente resolvido. Número 8. Era como qualquer outro dia de trabalho em 11 de julho de 1969. Os moradores de Cleveland assumiram seus postos em lojas ou como professores e balconistas em mercearias. Theodore John Conrad assumiria seu lugar como caixa no Society National Bank. Especificamente, o jovem de 20 anos, Theodore, era um tesoureiro responsável por garantir a segurança do cofre, gerenciar e manter registros detalhados das entradas e saídas do banco e assegurar que o cofre estivesse devidamente trancado. No fim do turno, naquela sexta, Theodore pegou sua sacola de papel amassada e foi embora. Ninguém sabia, mas aquela foi a última vez que viram Theodore. Na segunda-feira seguinte, a equipe percebeu que ele estava ausente de sua mesa e precisaram de um substituto enquanto o procuravam. Foi nesse momento que o banco descobriu que Theodore não era a única coisa que estava faltando. 215 mil dólares também haviam desaparecido do cofre, levando a suspeitas em torno do tesoureiro, com sugestões de que ou ele era um refém em uma situação de assalto, ou ele era o responsável pelo crime.
Apesar de longas investigações, essa questão ficou sem resposta por décadas, tornando a história de Theodore destaque no programa Mistérios Sem Solução e no programa Os Mais Procurados da América. Sem notícias, desde a sexta-feira anterior, sua família presumiu que ele estava morto, encerrando a história de Theodore Conrad. Avançando 52 anos no tempo, Ashley Randall sentou-se ao lado de sua mãe diante de Thomas Randall, um morador de Boston, Massachusetts. Era maio de 2021 e Thomas, um homem de 71 anos, aguardava seu último suspiro. Ele estava acometido por câncer de pulmão. Ashley e sua mãe sentaram-se ao lado dele, confortando-o em seus momentos finais, quando inesperadamente descobriram um segredo sombrio e distorcido que jamais poderiam imaginar. Thomas contou sua história desde antes de conhecer sua esposa e filha. Ele disse que nem sempre morou em Boston. Ele se mudou de Cleveland para lá em 1970, mas não foi por mudança de cenário. Foi no dia 11 de julho de 1969 ele começou, quando entrou no seu trabalho como caixa no Society National Bank, enfiou $215 mil em uma sacola de papel amassada e saiu do estabelecimento. Foi o filme de 1968, com Steve McQueen, o caso Thomas Crown, que o fez cometer o crime. Ele sugeriu, destacando como o filme era baseado em um roubo a banco feito por esporte por um empresário rico. Ele até se gabava aos amigos sobre como seria fácil roubar o banco onde trabalhava, já que era o caixa do cofre. Em janeiro de 1970, Thomas disse que começou a se mudar para Boston, onde a maior parte do filme foi filmada, conseguindo novo cartão do Seguro Social e adotando outro nome. Só 2 anos após sua morte é que a confissão foi finalmente divulgada. As autoridades tomaram conhecimento da história e iniciaram uma investigação renovada que finalmente resolveria um caso de roubo de décadas atrás. Número 7. Em outubro de 2009, os moradores de Fort Collins, Colorado, olharam para cima quando algo brilhando no reflexo do sol apareceu fora do lugar contra o azul do céu. Era um objeto prateado que parecia ser um OVNI. Os moradores ficaram surpresos e se perguntaram se tinham sido visitados por extraterrestres, como ouviram em outras regiões. A empolgação sumiu ao descobrirem que o objeto brilhante não era uma nave alienígena, mas um balão de hélio feito para parecer um disco voador. A tranquilidade não durou muito, pois logo perceberam que o balão em forma de OVNI, que tinha subido milhares de metros, levava um passageiro bem jovem. Em pânico, Richard Hinn chamou uma TV local para rastrear o balão com um helicóptero, enquanto sua esposa Mayumi ligava para o 190. Mayumi explicou a situação grave, sugerindo que seu filho pequeno, Falcon, estava a bordo do balão. Richard, cientista amador e pai de 3 filhos, disse que o balão estava preso no quintal quando, de repente, se soltou. Brincando dentro dele naquele momento, ele insistiu. Estava Falcon, que agora havia decolado. Em resposta à situação obviamente urgente, a Guarda Nacional e a polícia local foram acionadas. Helicópteros de ambas as organizações perseguiriam o balão fugitivo por quase 2 horas, subindo 2.100 metros acima do solo. A mídia nacional começou a cobrir a história em tempo real, tentando transmitir imagens ao vivo dos acontecimentos. Finalmente, após uma jornada de 80 quilômetros, o objeto começou a descer, pousando ao norte do Aeroporto Internacional de Denver. As autoridades lutaram com o material de papel alumínio, tentando desesperadamente libertar o garoto que estaria dentro, apenas para descobrir que estava vazio. Os temores aumentaram com a sugestão de que ele poderia ter caído em algum lugar durante a jornada, mas ninguém tinha visto isso acontecer. Então, onde estava Falcon Hinn? Só várias horas depois é que essa pergunta seria respondida. Falcon, conhecido como Menino do Balão, estava em casa são e salvo, escondido no sótão dos pais. O mistério começou a ser esclarecido quando um repórter do Larry King Live o entrevistou. Ao ser questionado sobre os eventos do dia e o motivo de estar escondido, o garoto olhou para Richard e afirmou: "Vocês disseram que fizemos isso para o programa."
A declaração sugeriu que o incidente do menino do balão pode ter sido uma farsa. Mas a verdade completa só seria revelada após uma investigação minuciosa ser conduzida. Mayumi foi a primeira a admitir aos investigadores que tudo foi uma encenação planejada para tornar a família mais atraente a um possível interesse da mídia. Depoimento para mandado de busca mostrou que ela sempre soube que o filho estava escondido em casa. Richard Hinn, por outro lado, continuou negando que o incidente fosse uma farsa, sem saber que sua esposa já havia revelado a verdade. Só quando foi levado ao tribunal que Richard se declarou culpado de tentar influenciar um funcionário público, um crime que resultou em uma multa pesada, restituição e um curto período na prisão. Número 6. Nascido como o segundo filho do famoso cantor Frank Sinatra Jr. seguiria uma carreira como a do pai, ingressando na Universidade do Sul da Califórnia como estudante de música. Em 1962, ele largou a faculdade para seguir carreira como cantor, se apresentando na Disneyland e fazendo inúmeras aparições na televisão. A banda de Tommy Dorsey depois ofereceu emprego a Frank Jr. Ele recebeu boas críticas pelos shows no Flamingo, no Hotel Americana e no Coconut Grove. A carreira musical de Frank teria uma pausa temporária em 1963, quando ele foi vítima de um sequestro. Era 8 de dezembro, quando o jovem músico de 19 anos se encontrava em seu quarto de hotel na companhia do trompetista John Foss. A dupla jantava antes da apresentação no Harris Club em Lake Tahoe. Nesse momento, uma batida na porta assustou Frank. Uma voz masculina disse ter um pacote para ele. Ao abrir a porta, Frank se viu encarando o cano de uma arma de fogo e mandaram que ele deitasse no chão. Ele e Foss foram amarrados e vendados em seguida. Uma segunda pessoa que estava no corredor entrou, e ambos agarraram Frank e o colocaram em um carro de fuga. Frank Sinatra Sr. estava em casa em Palm Springs quando soube do sequestro. Ele embarcou num avião para Reno, onde ele e o FBI aguardaram as exigências de resgate que sabiam que viriam. 2 dias depois, a ligação finalmente chegou, com uma exigência de $240 mil em notas pequenas e usadas. Eles pediram que Sinatra deixasse o resgate entre 2 ônibus escolares em um posto de gasolina. Sinatra fez isso e aguardou a libertação do filho, que só ocorreu no dia seguinte. Os sequestradores mantiveram Frank em uma casa em Canoga Park e saíram em 11 de dezembro para buscar o resgate. Um terceiro cúmplice vigiava Frank, enquanto seu pai criou um plano astuto para libertá-lo. Ele convenceu o último cúmplice de que fugiriam com o dinheiro sem dividir com ele. Funcionou, e o homem deixou o sequestrado na rodovia de San Diego, permitindo que ele voltasse para casa. Mas embora Frank tenha sido libertado, o mistério permaneceu sem solução. Os sequestradores seguiam foragidos e não identificados, levando a uma investigação minuciosa do FBI. Mas se a pressão da provação cheia de adrenalina não tivesse levado um sequestrador a colapsar, o caso talvez não fosse resolvido. Incomodado com a investigação e acreditando que Frank o identificaria, um dos homens responsáveis acabou contando tudo ao próprio irmão, admitindo ser um dos sequestradores. Esse homem era Frank Erwin, o terceiro cúmplice que libertou Frank por nervosismo. O irmão dele acabou entrando em contato com o escritório do FBI e, em poucas horas, sua confissão levou à prisão dos outros 2 co-conspiradores, Barry Keenan e Joe Amsler, sendo Keenan o mentor de tudo. Se a confissão de um co-conspirador não fosse suficiente, o criminoso deixaria para trás uma prova condenatória, uma carta na qual ele próprio confessava o crime. A carta, endereçada aos pais dele, detalhava o plano do crime perfeito. Ele disse que, se estavam lendo a carta, ele havia sido preso por sequestro qualificado. O dinheiro, prosseguiu ele, sempre foi de suma importância para mim. Eu decidi correr um risco calculado. Número 5. Era de madrugada, em maio de 2010, quando um painel de vidro foi cuidadosamente cortado de uma janela no Museu de Arte Moderna de Paris, permitindo ao Homem-Aranha de Paris infiltrar-se no prédio à sombra da Torre Eiffel.
O alarme não disparou, permitindo que o ladrão escapasse com sucesso, com 5 pinturas insubstituíveis, incluindo Pomba com Ervilhas Verdes, de Pablo Picasso, Pastoral, de Henri Matisse, Oliveira perto, destaque, de Georges Braque, Mulher com Leque, de Amadeu Modigliani e, por fim, Natureza Morta com Castiçal, de Fernand Léger. Juntas, essas obras-primas valem 100 milhões de euros. 3 seguranças estavam de plantão, mas só notaram o sumiço das pinturas no dia seguinte ao verem as molduras vazias na parede. O museu notificou imediatamente as autoridades e uma caçada ao suspeito começou. As obras de arte sumidas foram registradas. Só um ano depois é que uma prisão finalmente seria feita, graças a uma denúncia anônima, vigilância e um roubo não relacionado. A polícia prenderia o Homem-Aranha de Paris, um ladrão acrobático com um longo histórico de furtos. Veyron Tomek, que estava no processo de cometer outro crime. Durante a investigação, policiais obtiveram mandado de busca para o apartamento dele, onde acharam equipamentos de escalada como arnês, ventosas e cordas. Quando Tomek foi investigado e as provas levadas ao interrogatório, o ladrão em série Homem-Aranha finalmente cedeu. Ele disse que foi enviado por seus comparsas para roubar a pintura de Léger, mas, como os alarmes não dispararam, decidiu levar mais 4 obras de arte porque gostou delas. Investigações adicionais revelaram que os itens encontrados no apartamento eram de fato os mesmos usados no assalto, e o modus operandi se encaixava perfeitamente com os métodos conhecidos de Tomek em furtos anteriores, uma habilidade que ele aperfeiçoou em um cemitério quando tinha apenas 10 anos de idade. A confissão revelou o autor, mas o local seguia desconhecido. Mesmo com a prisão de Tomek, as pinturas seguiam sumidas. Desmoronando sob a pressão da investigação iminente, Jonathan Byron também viria a responder por isso. Ele confessou ter jogado as famosas obras de arte no lixo, que desde então foram destruídas, pondo fim a 5 obras de arte insubstituíveis. Número 4. A Seven News da Austrália divulgou uma história perturbadora, ainda em andamento no início de novembro de 2014. Os disparos de arma de fogo ecoaram pela cidade litorânea de Noosa Heads, em Queensland, poucos momentos antes, e a polícia ainda estava chegando ao local do crime, que foi um suposto ataque a uma mulher ocorrido pouco antes das 5 da manhã e envolveu uma arma perigosa. A Seven News orientou seu cinegrafista, o australiano Peter Steer, a ir ao local e cobrir a história em andamento. Peter pegou a câmera e entrou no carro da empresa para chegar rápido ao local. Ao chegar em Monday, o cinegrafista teve o caminho bloqueado. Um homem barbudo vestindo uma jaqueta de couro o chamou de sua Harley Davidson. Peter suspeitou de um problema no carro e parou no acostamento. O homem saltou de sua moto e se aproximou, suando e aparentemente sem fôlego. Peter contou que tinha uma grande história. Indo à cena do crime, inesperadamente o homem confessou ser o autor. As câmeras do veículo já gravavam e registrariam a confissão em vídeo. O homem era Geordie Brooke e disse que queria se entregar, chegando a entregar sua pistola ao cinegrafista e sentando-se no chão, resignado ao seu destino. Peter colocou a arma no banco da frente e começou a fazer as ligações necessárias. Durante 4 minutos, ele precisou descrever sua localização para a atendente, que não conseguiu determinar sua posição. Por fim, ele desligou sem sucesso. 6 minutos depois, Peter fez outra ligação, desta vez para a delegacia distrital, e policiais foram enviados em seguida. O intervalo entre a última ligação e a chegada da polícia foi longo demais, dando ao suspeito tempo suficiente para mudar de ideia. Brooke entrou no carro da Seven News, pegou a arma e a apontou para o cinegrafista enquanto se sentava ao volante. As viaturas da polícia chegaram ao local justamente quando o agressor começou a sair dirigindo, o que causou uma breve perseguição de carros. A outra câmera de Peter, que filmava dentro do veículo, registrou quando Brooke lançou o carro da empresa contra um tanque de 7.000 litros de GLP em um posto, causando vazamento de gás e bloqueando a estrada.
Brooke foi posteriormente detida e levada sob custódia, com a confissão gravada por Peter servindo como a prova mais incriminadora. Ele foi posteriormente acusado de roubo à mão armada, tentativa de homicídio, condução perigosa de veículo automotor, 2 acusações de dano intencional e posse ilegal de arma. Número 3. Frank Abagnale Jr., o autor de Prenda-me se for capaz, uma autobiografia adaptada para o filme homônimo de 2002, foi um consultor de segurança financeira americano, escritor e supostamente muito mais. Segundo sua autobiografia, Frank viveu muitas aventuras desde os 16 anos. Nos 5 anos seguintes, ele montaria um currículo extenso. Ele foi médico, piloto, advogado e conseguiu cada uma dessas profissões sem ter um diploma. Claro, Frank não era nada disso. Na verdade, era um vigarista. Prenda-me, se for capaz, conduz os leitores por um dos mais graves casos de fraude já conhecidos. O autor alegou que viveu uma vida disfarçada, passou inúmeros cheques e quando eles voltavam, ele já estava bem longe. Tudo começou quando ele trabalhou para o pai, entregando jornais em Nova York, recebendo um salário baixo, com o qual não estava satisfeito. Frank percebeu que se achassem que ele era tão jovem, continuariam a tratá-lo assim e a pagar mal. Tudo começou com uma mentirinha, que o colocou acima da idade legal, uma alteração de apenas um dígito em sua identidade. Agora ele tinha 26 anos, não 16. Pouco tempo depois disso, ele conseguiu de forma astuta um uniforme de piloto com um crachá de funcionário da Pan Am Airlines. Ele usava esse uniforme no aeroporto e parecia realmente um piloto. O livro, supostamente baseado em fatos, sugeria que Frank entrou no cockpit e logo aprendeu o jargão dos pilotos, mantendo assim a fachada. Essa mesma fachada permitiu que ele descontasse centenas de cheques em vários aeroportos e, eventualmente, o FBI percebeu que algo não estava certo e passou a perseguir um possível fraudador. Frank, para evitar ser pego, mudou-se para Atlanta, onde conseguiu um cargo como médico, tratando pacientes e prescrevendo medicamentos. Tudo isso enquanto continuava a descontar mais cheques. Quando o FBI o encontrou, ele fugiu de novo, tornando-se advogado. Para evitar suspeitas, ele se esforçou para que ninguém duvidasse dele e ninguém duvidou. Ele manipulou o sistema, era inteligente, ardiloso e convincente. Por vários anos, esse foi o papel de Frank Abagnale Jr., até que ele acabou sendo descoberto e preso aos 21 anos, ou 31, se considerarmos a idade que ele fingia ter. Ele foi posteriormente preso por vários anos por fraude, mas sua pena foi reduzida ao aceitar um emprego condicional com o FBI para investigar fraudes e golpes. Ele escreveu um livro sobre isso e o público logo devorou a história, impressionado com a vida glamurosa descrita. Por décadas, Frank afirmou que os fatos de Prenda-me se for capaz eram reais e muitos acreditaram, mantendo o mistério de como realizou tudo isso. Alguns jornalistas achavam que suas memórias foram coescritas e intencionalmente glamorizadas para parecerem mais do que eram. Sob intenso escrutínio e com registros públicos disponíveis, o autor foi forçado a admitir. Frank mais tarde revelaria que sua história de vida pode ter sido dramatizada demais em algumas partes e certamente foi um exagero. A linha do tempo, por exemplo, sugeria que, em poucos anos, ele foi perseguido pelo FBI em 26 países, enquanto passava cheques fraudulentos e acumulava um total de $2,5 milhões. Na verdade, ele ficou grande parte desse tempo em uma prisão estadual de Nova York. Ele também não trabalhou como pediatra, como afirmava, nem havia qualquer evidência de que tivesse passado no exame da Ordem dos Advogados. Frank também afirmava que estava na lista dos 10 mais procurados do FBI, mas, em 2002, ele também admitiu que isso não era verdade. Então, como ele fez tudo isso? Bem, a resposta é que ele não fez. Número 2. A carreira de Ryan Lochte o tornou um dos maiores nadadores dos Estados Unidos. Ele foi 2 vezes nadador do ano da NCAA, 24 vezes All-American da NCAA e 7 vezes campeão da NCAA,
além de ter 12 medalhas olímpicas. Ele ganhou medalha por ter o segundo maior número de provas individuais na natação. Como de costume, Lochte participaria dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, Brasil. Mas o foco não estaria na conquista da medalha de ouro, e sim em um acontecimento perturbador que ocorreu no dia 13 de agosto daquele ano. Segundo Lochte, Jimmy Fain, Gunnar Bence e Jack Conger, eles foram assaltados por criminosos armados naquela noite e ficaram em choque. Naquele dia, os Estados Unidos dominaram no Rio, resultando em comemoração à noite. Lochte, acompanhado por seus colegas nadadores, deixou a Vila Olímpica para sair em uma noite de diversão e festa. As atividades da noite incluíram consumo recreativo de álcool, o que fez com que os 4 ficassem alterados. Depois precisaram de um táxi para voltar à Vila Olímpica. O motorista parou em um posto de gasolina próximo durante o trajeto e, segundo o relato de Lochte, o que aconteceu em seguida foi uma tentativa de assalto à mão armada. Os homens, que a equipe pensava serem policiais, apontaram uma arma para a cabeça de Lochte antes de pegar dinheiro da carteira dele. Mais tarde, ele reiteraria os acontecimentos conforme se desenrolaram, destacando, no final das contas, o medo coletivo enfrentado pelos visitantes olímpicos em relação às inseguranças na cidade-sede, como alta criminalidade, gangues de tráfico de drogas e violência armada. A cidade ficou em alerta buscando criminosos violentos, enquanto autoridades brasileiras iniciaram investigação sobre o caso. O apresentador da Fox Sports Austrália, Ben Way, tuitou que um assaltante armado havia abordado Ryan Lochte enquanto seus pertences eram roubados. A história também foi relatada em entrevista com Billy Bush no Today Show e o porta-voz das Olimpíadas do Rio chegou a pedir desculpas. A mídia divulgou a história, destacando preocupações de segurança. Quando 2 colegas de equipe, também vítimas do suposto crime, foram entrevistados pelas autoridades, uma história diferente surgiu, revelando o caso Lochte. Bence e Conger foram interceptados no aeroporto para prestar seu depoimento de vítima à polícia. Mas, em vez disso, ambos os homens revelaram que o relato de Lochte havia sido fabricado, de acordo com fontes policiais não especificadas, o que justificou uma investigação mais aprofundada para descobrir a verdade. Após veículos de mídia relatarem que Bence e Conger discordavam da história, Lochte foi forçado a admitir e retirar suas declarações, alegando que havia exagerado. Ele e sua equipe acabariam revelando a verdade. Primeiramente, os homens que eles alegaram que os roubaram não eram membros de gangue nem fingiam ser policiais. Eles eram seguranças do posto de gasolina. Os seguranças abordaram os membros da equipe depois de descobrirem que o banheiro que eles usaram havia sido significativamente vandalizado. A saboneteira estava quebrada. A porta havia sido danificada, uma placa tinha sido arrancada e as áreas ao redor do banheiro também foram alvo de depredação. Apesar de uma arma de fogo estar envolvida, ela não foi apontada para a cabeça de Lochte, como ele disse, e o suposto roubo foi, na verdade, os nadadores entregando voluntariamente alguns dólares como compensação pelos danos. Ao fazer um pedido público de desculpas após a confissão, o nadador olímpico sugeriu que inventou a história para encobrir seu comportamento imaturo e destrutivo, temendo que pudesse ter problemas com os dirigentes olímpicos por seus supostos atos imprudentes. A situação resultou em sua suspensão e o mistério dos maníacos ameaçadores foi resolvido. Número 1. Nat Tate, um artista americano, de 1928 a 1960, é uma biografia de 1998 do autor escocês William Boyd. O homem sobre quem ele escreveu era um artista e um expressionista abstrato que destruiria 99% de suas obras antes de pular da balsa de Staten Island e desaparecer no mar. O livro detalha a vida de Nathaniel Tate, que teria nascido em Union Beach, Nova Jersey, antes de se mudar para Long Island. Após a morte de sua mãe, Tate teria sido adotado por outra família quando desenvolveu interesse por pintura e desenho. Ele viria a estudar arte com Hans Hofmann em Provincetown, Massachusetts, antes de expor suas obras a partir de 1952,
Um dos motivos recorrentes em sua obra era a representação de pontes, inspirada pelo trabalho de Hart Crane. Supostamente, Tate ficou irracional e começou a beber por lazer antes de mergulhar em um poço de desespero. Logo começou a recomprar suas obras dos donos, dizendo que queria melhorá-las. Mas em vez disso, 99% delas seriam queimadas. Então ele sumiu na balsa de Staten Island, desaparecendo da história. Recordado só por um autor que escreveu memórias sobre ele. Quase 40 anos depois, o jornalista David Lister, do jornal Independente, circulou pelo ateliê de Kuhn, onde uma multidão se reunia para ver obras de vários artistas, incluindo peças que o Tate não conseguiu readquirir. Lister perguntou sobre esse artista a espectadores, entusiastas e artistas que afirmaram conhecê-lo, ver suas obras e até terem familiares que o conheciam. Mas há um problema nessas afirmações. Como essas pessoas sabiam sobre um artista que nunca existiu? Na festa de Bowie-Kahn, a verdade seria revelada. Boyd, autor das memórias de Nat Tate, revelou que tudo era uma farsa. O artista chamado Tate não existia, era apenas imaginação. O próprio Boyd pintou suas obras de arte, e o nome de Tate era uma mistura da National Gallery e da Tate Gallery. David Bowie e Gore Vidal também participaram, criando as citações falsas atribuídas ao artista inexistente. Boyd explicou que a farsa de Nat Tate foi um experimento, observando como ela explorava o medo do mundo da arte de parecer ignorante ou alheio a artistas que já foram proeminentes, um fenômeno agora conhecido como o efeito das roupas novas do imperador. A farsa de Nat Tate virou uma famosa pegadinha literária, pela qual Boyd assumiu a responsabilidade e se divertiu ao enganar o mundo da arte. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Eu sou Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.